Fala galera, belezinha? Depois de ficar mais de um mês aí sem gravar um capítulo novo para a melhor série aqui do canal, eu enfim tô de volta com mais uma rivalidade sensacional na série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo aqui, curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes à meta de 10 mil inscritos. Se inscrever também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Lembrando também da nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo, pra você ver que dá uma ajudinha, daquela patrocinada aqui no canal. Eu vou deixar tudo muito bem explicado no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E hoje, mesmo não sendo domingo, é dia de falar sobre um dos duelos mais sensacionais do futebol catarinense, envolvendo dois dos maiores campeões do estado. Trata-se do grande clássico do interior, ou clássico dos tricolores, o interessante duelo entre Criciúma e Joinville. Nos últimos anos criou-se uma onda entre os torcedores de Figueirense e Avaí, e alguns jornalistas também, surfando nessa mesma onda, de que o único clássico de fato do estado de Santa Catarina seria o duelo entre as duas equipes da capital. Só que, mano, os argumentos são bem vazios, Tudo bem, é claro que atualmente Criciúma e Joinville não estão no auge, não estão disputando o protagonismo do estado, assim como Figueirense e Avaí e até a Chape. Vale lembrar que a dupla da capital está disputando o acesso para a elite do nosso futebol, enquanto o Criciúma está disputando ali a permanência na Série B e o Joinville acabou caindo para a Série D do Nacional. Mas ainda assim a maioria usa como fator, para falar que não é um clássico, a proximidade geográfica das duas equipes que não são da mesma cidade. Só que, mano, Real Madrid e Barcelona também não são da mesma cidade e é clássico. Eles têm rivalidade. Outros também falam que pra ser clássico a cidade tem que respirar o duelo. Só que, mano, isso é ainda mais vazio, já que uma determinada cidade pode respirar qualquer duelo desde que ele seja decisivo, sendo as equipes rivais ou não. Mas enfim, pra mim, pra ser considerado um clássico de verdade, tem que ter duas torcidas fanáticas e muita tradição envolvida. E quando a gente fala de Criciúma em Joinville, taça é o que não falta. Afinal, em campo, no clássico dos tricolores, temos nada menos que 5 títulos nacionais, sendo 2 da Série C, 2 da Série B e 1 da Copa do Brasil. Nenhum outro jogo de Santa Catarina reúne tantos troféus com a chancela da CBF como esse. Sem falar que as torcidas de Joinville e Criciúma não se dão, e isso tem uma razão histórica, que começou lá entre o fim da década de 70 e o começo dos anos 80, justamente no octacampeonato consecutivo que o Jack conquistou no campeonato catarinense, onde ele levantou nada menos que 3 títulos seguidos sobre o Tigre e se tornou naquela época o grande time catarinense do período. Só que apesar dessa boa fase aí da equipe do norte do estado, conquistando tudo e mais um pouco lá no âmbito regional, eles não conseguiram ampliar isso daí para o âmbito nacional, algo que o Criciúma conseguiu, conquistando nada menos que a Copa do Brasil de 91, depois de ter conquistado também 2 títulos estaduais em cima do próprio Jack. E isso é claro que causou uma certa rixa entre as duas equipes, onde enquanto de um lado a gente tinha o Joinville, que, tinha conquistado nada menos que 3 taças em cima do grande rival e depois também 8 seguidas no estadual, e de outro tinha o Criciúma, que, deu troco, conquistando 2 taças em cima do seu maior rival e também conquistou um título nacional que ninguém tinha lá no estado. Sem falar que foi justamente nesse período, entre as décadas de 80 e 90, que as duas equipes se firmaram de fato como 2 das maiores do estado, decidindo o estadual, como eu acabei de falar, em diversas oportunidades. Sendo a primeira delas em 1980, quando o Joinville bateu o Criciúma no octagonal final pelo placar de 4-1, deixando a equipe aurinegra na segunda colocação e faturando seu 3º título consecutivo. Quando houve a invasão de campo, na feitura do 4º gol, termina o espetáculo com 4-1 para o Joinville. Goleada em cima do Criciúma. Sendo que logo na sequência eles ainda se enfrentaram em mais 2 oportunidades, nas finais de 81 e 82, com o Jack levando a melhor em ambas, faturando os 2 turnos de 81 e depois já na temporada seguinte, vencendo a ida da final por 1-0 e sagrando-se campeão no empate por 1-1 no duelo de volta. Até que eles deram uma pequena pausa nas decisões, mas não nas taças, já que o Joinville ainda levantou os canecos de 83, 84 e 85, sim, sendo octacampeão consecutivo, como eu também já falei aqui nesse vídeo
vídeo, né, algo inédito até hoje no futebol catarinense, e viu o Criciúma ser campeão em 1986, com os dois voltando a decidir o estadual logo no ano seguinte, em 87, novamente com o Jack de campeão, agora com Nardella marcando o famoso gol do título na vitória por 2-0 sobre o Tigre. Olha o Nardella, Joinville passeia, tocou Nardella, gol! Nardella limpou para a esquerda, entrou como quis, esperou a saída de Luiz Henrique, tocou no canto esquerdo, consolidando praticamente. Mas se você pensa que só o Joinville tem motivos para comemorar nesse clássico decisivo, mano, você tá bem enganado. Afinal, em 89 veio o tão esperado troco do Criciúma, que depois de 5 fases e 2 quadrangulares decisivos, conseguiu enfim dar o troco no grande rival, sendo campeão pela primeira vez em cima do Joinville, agora com um simples empate por 1-1. Motou pro pé esquerdo, pro jogador Emerson, toca na trave, Emerson! Contar que os dois últimos encontros entre eles em decisões estaduais aconteceram respectivamente nos anos de 1990 e também em 2001. Só que sobre esses jogos eu vou falar melhor daqui a pouco. Mas só pra resumir, né, porque é muita coisa, são 7 decisões entre eles na história, com 5 títulos do Joinville e 2 do Criciúma. Ou seja, negar que Jack e Tigre sejam um clássico é meio que desprezar a história do esporte estadual. E mais, é ignorar que são os times do interior que mais ajudaram a engrandecer o futebol catarinense. Bom, e agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos onde a vantagem é bem apertada e do Tigre, que até possui menos taças no âmbito estadual, com 12-10 pro Jack no Campeonato Catarinense e 4-1 na Copa Santa Catarina. Mas na Taça Governador do Estado, a vantagem começa a caminhar pro lado do Criciúma, com um belo 8-3 em títulos. Soberania é essa que se repete nas taças nacionais, onde além do empate em 1-1 nos campeonatos brasileiros da Série C e B, o Tigre ainda possui uma conquista da Copa do Brasil. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor, apesar de continuar bastante equilibrada. No total, eles já se enfrentaram em 194 oportunidades, com 64 vitórias do Criciúma, 68 vitórias do Joinville, além de 62 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje eu vou falar justamente as duas decisões mais recentes entre eles, que eu não falei ao longo desse vídeo aqui, né, pra deixar vocês curiosos e tal. E mano, eu vou falar agora, então é isso, é nóis, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje fica por conta da grande final do Campeonato Catarinense de 1990, que na verdade não foi bem uma final, já que se tratava do último jogo do quadrangular decisivo, mas foi justamente entre os dois líderes da competição, os únicos que podiam levantar a taça depois do jogo, sendo que para essa partida os dois chegaram com exatamente a mesma campanha, com o Joinville possuindo o maior saldo de gols e jogando consequentemente por um empate, mas o Tigre queria a taça, né? E contando com o forte apoio da torcida, foi justamente o Criciúma quem levou a melhor diante de um majestoso lotado, vencendo pelo placar mínimo, com o gol do título saindo dos pés de Vanderlei, que foi decisivo para o Tigre faturar o seu bicampeonato consecutivo em cima do grande rival. Uma oportunidade perdida pelo ponta do Criciúma. Alguns minutos depois, Renildo Nunes encerrava a partida e o Criciúma fazia a festa pela conquista de mais um campeonato. Eu acho que o Criciúma no fim mereceu, foi a equipe mais madura, mas temos que louvar. E a torcida do Joinville, que se acostumou aí durante os anos 80, né, a sempre bater no grande rival, teve que amargar um longo período para poder dar o troco em relação a 1990. Afinal, os dois só voltaram a se encontrar numa decisão estadual no ano de 2001, depois de avançarem juntos na primeira fase, com o Tigre em primeiro e o Coelho na terceira colocação, e passando também no quadrangular final, agora com o Jack na liderança, batendo de frente logo na grande decisão, onde o título veio sem nenhuma contestação, já que depois de um passeio no duelo de ida dentro de casa, vencendo por 3-0, o Joinville voltou a derrotar o grande rival, agora diante de seus próprios torcedores, triunfando novamente por 2-0, faturando assim mais um bicampeonato seguido no estadual. Primeira partida da decisão do Campeonato Catarinense de Futebol.
O torcedor vai gritando olé, tá feliz da vida. Em casa o Joinville vai vencendo 2-0. Tá aí a imagem pra você. A câmera lá de cima. Olha a bola colocada na área, pintou na chance do gol. Marlon mais uma vez pro Joinville. Jogada rapidíssima. Bola chegou na área, Marlon. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouquinho diferente aí, né? Também um clássico pelo mundo de quarta-feira, porque fazia tempo que eu não fazia, tava com saudade também. E sei que vocês estavam pedindo direto. Mas então, como hoje tinha muita final em disputa e tudo mais, eu decidi focar nisso daí. Mas se vocês acham que tem alguns jogos marcantes também entre Criciúma e Joinville, que eu podia ter falado, ou que merece uma parte 2 desse clássico, só deixar aqui nos comentários que eu faço também. Bom, então não vou me alongar muito não, aqui no final, como é de praxe no canal, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você ver todas as rivalidades que eu já abordei aqui no canal também. Pode deixar sugestão de tema aqui nos comentários que eu vou ler todos também. E mano, vou tentar fazer todo final de semana agora, né, um clássico pelo mundo diferente, daqui do Brasil, de fora. Então é nóis, tamo junto e se inscreve no canal.